Olá pessoal, como que vocês estão? Mais uma vez seja bem-vindo a esse vídeo catequese, né? E estamos aqui mais uma vez para juntos, né? Darmos continuidade a esse trabalho de evangelização através aí da internet, né? Eu quero desejar aqui as boas-vindas, principalmente para minha turma, né, de catequese, os meus catequizandos, que com a graça de Deus irá crismar, né, neste ano, no final do ano. Espero que vocês tenham aí um bom encontro e que consiga, né, entender um pouco mais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a missa, né? A gente está tentando entender um pouco, né, dessas coisas, né, desses ritos, da mística, da tradição, da hierarquia, ou seja, da doutrina, né, da nossa Igreja Católica. Muitas vezes a gente se diz católico, né? Mas nós ainda não temos essa intimidade que nós deveríamos ter e de entender mais, né? E é justamente para isso que serve os catequistas, né? Eu sou apaixonado por esse ministério da catequese, gosto muito, sou apaixonado mesmo, de verdade. E é por isso que a gente faz isso. Quando a gente faz com amor, né, talvez a palavra alcança mais se não fosse, né, com amor. Talvez se eu fizesse por obrigação, talvez as minhas palavras não teriam alcance, né, que talvez tenha como quando eu faço por amor. Então seja bem-vindo, você também que está visitando aí o canal do YouTube. Espero que vocês consigam, né, degustar um pouco dessa palavra de Deus, desse deliciar, né? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a missa passo a passo. Vou tentar aí explicar para vocês um pouco, né, do que é a Santa Missa, né, em alguns ritos, como nós devemos se portar, o porquê das leituras, né, do Salmo, do Evangelho. Então nós vamos aprender tudo isso juntos, tá bom? Então vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a missa passo a passo. Espero que vocês tenham aí uma excelente missa, né? Então vamos lá, né? Missa parte a parte. Vamos entender um pouco mais sobre esse mistério, né, que a gente participa e na maioria das vezes a gente não consegue entender. Então vamos lá, começando, né? O centro da missa. Memorial da Páscoa de Cristo, ou seja, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na missa se realiza o que Cristo
ordenou na última ceia, ou seja, lá na Quinta-feira Santa, o memorial de seu mistério pascal. A Eucaristia é, em primeiro lugar, memorial da morte e ressurreição do Senhor sob o sinal do pão e do vinho, dados aí em refeição e ação de graça e súplica. A gente consegue aí ter já uma noção do que é a Santa Missa, né? Esse mistério, né, que a gente não consegue entender e que a gente, na maioria das vezes, né, não entende mesmo nem o básico, né, para a gente estar ali. Claro que nunca a gente vai entender o mistério de Cristo, né, o mistério da transubstanciação, né, do corpo e do sangue de Cristo, né, mas quando a gente tem um pouquinho mais de noção, a gente já fica ali, né, na expectativa, né, já tem uma noção, já sabe o que se passa. Então, nossa preocupação não deve ser somente intelectual para que o povo entenda, mas levar o povo a experimentar o mistério pascal, mostrando a ligação entre a fé e a vida, ou seja, a Páscoa de Cristo na Páscoa da gente, Páscoa da gente na Páscoa de Cristo. Ou seja, será se vocês conseguirem entender isso? A Páscoa de Cristo é a nossa Páscoa na Páscoa de Cristo. Ele morreu, deu a sua vida, né, para nos salvar. Então, é complicado da gente entender isso, né, porque é um mistério, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue entender. Para que a Eucaristia nos impulsione, né, a dar a vida pelos irmãos e irmãs, como fez Cristo em sua Páscoa. Olha só que lindo, maravilha, né? Aqui está a estrutura da Santa Missa, né? Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, né? Aqui é dividido em 4, né, ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, né, são os dois mais fortes, os dois momentos mais fortes, né, por assim dizer, e os ritos finais. Então tem aí esses 4 pilares aí na estrutura da Santa Missa. Então aqui nós temos os ritos iniciais, né, que é bem fácil de entender, né? A gente começa com cântico, né? Tem lá a procissão de entrada, a saudação do altar. Aí a gente vai explicando mais para frente como que se dá isso, né? A saudação do altar e da assembleia, o ato penitencial e o hino de louvor, ou seja, o glória. E a gente vai entender mais, a gente vai passando aqui mais para frente, a gente vai ter os detalhamentos. Aí aqui nos ritos iniciais, a primeira entrada, né? A entrada é um cântico de entrada, né? Aí é dar início à celebração. Quando tudo começa, tem um cântico, né? Para começar, aí tem lá o animador que vai falar, vai colocar as intenções, e vai anunciar a entrada do celebrante juntamente com a equipe, né, de liturgia. E essa entrada ela se dá justamente com o canto de entrada, né? É essencial que tenha esse canto de entrada. Aí na B a gente aí favorece, né, a união dos fiéis reunidos. Então é necessário, né, que tenha esse cântico de entrada, mas que esse canto de entrada ele se dá aí por todos, não somente pela equipe de música, mas também por todos que ali se encontram, né, que mesmo aqueles que não cantam, não conseguem
né, não sabe talvez a letra, porque normalmente são cantos muito simples, mas que consiga se esforçar um pouquinho para poder acompanhar ali a equipe de canto, né, o Ministério de Música. Aqui nos ritos iniciais nós temos ainda que na procissão de entrada, né, representa, né, o Salvador vindo a este mundo, manifestando a vontade de se oferecer, começando a ser sacrifício, né, desde a encarnação. As velas simbolizam a luz, né, que ilumina todo o homem. Isso é bonito, né? A cruz mostra o sacrifício, né, que marca aí a cruz ela tem essa finalidade. Normalmente todas as vezes que a gente vai à missa, a gente consegue observar ali, né, em todas as missas, se não em cima do altar, mas do lado, a gente consegue ver uma cruz, né? Essa cruz ela é justamente essa representação, né, do sacrifício de Jesus pela humanidade. Então tem essa simbologia, né, não é somente, né, para simbolizar, mas tem um sentido muito forte. Então aqui nos ritos iniciais ainda nós temos a saudação, né, do altar e da assembleia, ou seja, o padre ali saúda, né, ao chegar ali no altar, no presbitério, e ali ele dá um beijo no altar. Durante a missa, o pão e o vinho são consagrados no altar, ou seja, é no altar que ocorre o mistério da Eucaristia, né? O mistério eucarístico. Então, o presidente da celebração, ao chegar, beija o altar em sinal de carinho, de reverência, né? Por tão sublime lugar. Por incrível que possa parecer, o local mais importante de uma igreja é o altar, pois, ao contrário do que muita gente pensa, né, as hóstias consagradas no sacrário, né, que é onde nós normalmente nos dirigimos ao entrar na igreja, né, essas hóstias elas são consagradas no altar, né? Nunca poderia estar ali no sacrário se não houvesse um altar para consagrá-las. Então, é por isso que o altar, quando a gente entra na igreja, a gente faz aquela vênia, né, para o altar. E em seguida, né, nós vamos para o Santíssimo, quando, né, não é momento de Santa Missa. Justamente em respeito, porque é no altar que se dá o sacrifício. Então, ainda nos ritos iniciais, né, no item 2 aqui, saudação do altar e da assembleia, nós temos aqui na letra B, né, a assembleia reunida na presença do nosso Senhor, retirada ali na sua maioria dos cumprimentos de Paulo, né, o presidente da celebração, e a assembleia saúdam também. O encontro eucarístico é movido unicamente pelo amor de Deus, mas também é encontro com os irmãos. Logo aqui mais na frente, a gente vai perceber, ainda nos ritos iniciais, o ato penitencial. Após saudar a assembleia ali presente, o sacerdote ele convida toda a assembleia em um momento de silêncio, né, para reconhecer esse pecador, né, necessitado da misericórdia de Deus. Então esse é o momento do ato penitencial, onde as pessoas, né, se recolhem em oração, suplicando a misericórdia de Deus, e a gente canta ali uma música de misericórdia, pedindo essa misericórdia do Senhor.
Ainda nos ritos iniciais, nós temos aqui o hino de louvor, né, o glória, a solenidade, nas solenidades e festas, né, esse hino de louvor, né, é cantado. O glória é um antiguíssimo, né, e venerável hino com que a igreja consagrada no Espírito Santo glorifica e suplica, né, a Deus, ao Cordeiro. Não é permitido substituir o texto deste hino por outro. Não se canta o glória também no Advento e Quaresma. A gente tem essa pequena observação. Ainda nos ritos iniciais, nós temos aqui a oração da coleta, né, que é o padre que faz. Né? Encerra o rito de entrada, introduz a assembleia na celebração do dia. Após o convite, né, do celebrante, todos se conservam em silêncio por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus, né, e formulando inteiramente seus pedidos. Depois o sacerdote diz a oração que se costuma chamar de coleta, a qual a Assembleia dá os seus assentimentos, né, com um amém, né, no final desta oração. Dentro da oração de coleta, podemos perceber os seguintes elementos: invocação, pedido e finalidade. Então, no momento que o padre faz ali essa oração, né, é um momento que nós devemos estarmos recolhidos ainda em oração, colocando as nossas intenções, invocando a misericórdia de Deus, pedindo, né, a Deus. É um momento de pedança mesmo, né? E aí a gente vai colocando ali quais são as finalidades, para quem nós estamos orando, para quem nós celebramos nesta missa, e por aí vai. E aí é chegado o momento da liturgia da palavra. Aí vem aqui a sequência, né? Primeiro, silêncio. Aí as leituras bíblicas. Salmo responsorial. Essas leituras bíblicas que são a primeira e a segunda leitura, né? Aí, entre essa primeira e a segunda leitura, nós temos o Salmo responsorial. Aclamação ao Evangelho. O Evangelho, essa aclamação do Evangelho é aquela música que a gente canta antes, né, do Evangelho. Então, nós temos aqui, né, a liturgia da palavra, né, essa palavra aqui, silêncio, né, é muito importante a gente observar essas palavras grifadas, e justamente nesse momento de silêncio, de interiorização, a liturgia da palavra e todo o rito da missa deve ser celebrado de modo a favorecer a meditação. Haja nela também breves momentos de silêncio, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus possa ser introduzida no nosso coração. Ainda aqui, né, na liturgia da palavra, nós temos leituras bíblicas, né? Devem sempre ser proclamadas no ambão, ou seja, não é para ser proclamada no altar ou, né, de qualquer jeito. Tem um local somente, né, de colocar ali a Bíblia, né, a palavra de Deus, ou seja, o lecionário, onde os leitores vão fazer as leituras, salmista, e também o padre, né, o celebrante, faz ali a proclamação do Evangelho. Normalmente são tiradas do Antigo, nessas leituras são tiradas do Antigo e do Novo Testamento. As leituras correspondem ao desejo de abrir aos fiéis os tesouros da Sagrada Escritura e propõe-se a ilustrar
a unidade de ambos os testemunhos, os testamentos, né, e da história da salvação. As leituras bíblicas, né, para os domingos é dividida em 3 anos: A. Mateus, B. Marcos e C. Lucas. Enquanto para as missas da semana dentro do tempo comum é dividido em ano par ou ímpar. Só uma observação aqui, somente a segunda leitura nos domingos ou solenidades próprias, né, em dias de festa. No meio da semana normalmente são só uma leitura, um salmo e a proclamação do Evangelho. Ainda na liturgia da palavra, no item 3, nós temos aqui o salmo responsorial. A primeira leitura é seguida do salmo responsorial, que é a parte integrante, né, da liturgia da palavra, e tem por si mesmo grande importância na liturgia e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. Trata-se de um texto bíblico, poético, em forma de oração, geralmente retirado aqui do livro dos Salmos, mas nem sempre é do livro dos Salmos. Pode ser também proclamada aí, né, de várias formas, mas a mais comum e também a mais recomendada é aquela em que o salmista canta, né, as estrofes, né, de cada vez, intercalando aí por um refrão cantado por todos, né. É mais bonito, né, enriquece mais a celebração, mas pode ser também recitado. Ainda na liturgia da palavra, né, nós temos aqui no item 4 a aclamação ao Evangelho, ou seja, depois da leitura que precede aí, imediatamente o Evangelho canta-se, né? Aí o aleluia, né? Se o aleluia ou outro cântico é indicado ali pelas as rúbricas, né, conforme o tempo litúrgico. Isso vai depender também, tem muito isso, né, o tempo litúrgico. A Assembleia dos Fiéis acolhe, né, e saúda o Senhor, que vai lhe falar no Evangelho, é o próprio Jesus falando. Observação: se canta aleluia, trata-se de uma palavra hebraica, halel, yah, que significa louvai a Jah. É uma aclamação alegre, né, e muito vigorosa ao Criador, cujo nome Javé cujo nome, né, é Javé. Isso aí também na aleluia a gente não manifesta, né, o canto da aleluia. A gente não canta. Vamos lá para o próximo. Só estou indo um pouco mais rápido porque para o vídeo não ficar muito longo e vocês ter que assistir, por isso que eu estou indo mais rápido, mas dá para a gente entender tudo. Na liturgia da palavra, no item 5, nós temos o Evangelho, depois do canto do aleluia, né? É o ponto alto da liturgia da palavra. Cristo torna-se presente através da sua palavra e da pessoa do sacerdote. Não é mais o Padre, é o persona Christi, ou seja, o Padre, ali o sacerdote, está na pessoa de Cristo. Ele incorpora Cristo, Cristo se encarna nele naquele momento. Tal momento é revestido de cerimônia devido sua importância. Então todos, né, ficam de pé e aclamam o Cristo que fala.
o diácono ou o padre dirige-se à mesa da palavra para proclamá-la. O que proclama a palavra do Evangelho, mencionada a presença do Cristo vivo entre nós, faz sinal da cruz, né, na testa, na boca e no coração, para que todo o ser fique impregnado da mensagem, né, do Evangelho. A mente a acolha, a boca a proclama e o coração a sinta e a viva. Então, esse sinal que a gente traça no momento ali da proclamação do Evangelho é justamente com essa simbologia, né, de preparar verdadeiramente para receber essa palavra de Deus. Então, nós temos aqui ainda no item 6, na liturgia da palavra, a homilia, né? Faz aí a transição entre a palavra de Deus e a sua resposta. É feita exclusivamente por um ministro ordenado, né, por aquele que está celebrando, ou um diácono, né, no caso, se tiver um padre, o diácono proclama a palavra e o padre, né, se encarrega de fazer ali a introdução, o sermão ali, a homilia, né? E essa homilia, a função dela é confortar o mistério, né, celebrado com a vida da comunidade. Na homilia, o sacerdote anima o povo, exorta-o e, se preciso, denuncia também, mostrando aí a distância entre o ideal proposto e a vida concreta do povo. Então, a homilia ela tem essa objetividade, né, de o padre ali fazer as exortações, fazer ali as denúncias e também puxar a orelha, né, do povo. É a missão do padre, ele tem um dever de fazer isso. Então, na liturgia da palavra ainda, no item 7, nós temos a profissão de fé, o símbolo ou profissão, né, de fé. Na celebração da missa, tem por objetivo levar o povo a dar seu, né, assentimento e resposta à palavra de Deus, ouvida nas leituras e homilia, bem como lhe recordar a regra da fé, né, antes de iniciar a celebração eucarística. Então, existem dois símbolos próprios, o símbolo apostólico, né, e o símbolo niceno constantinopolitano, né, que é aqueles dois credos, né, que é aquele comum, que é esse aqui, apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. E tem aquele outro que é mais complicado, que a gente faz mais raramente, em momentos especiais. Ainda na liturgia da palavra, nós temos aqui, no item 8, oração universal, ou seja, a prece dos fiéis. Na oração universal, na oração dos fiéis, ou oração universal, a Assembleia dos Fiéis, iluminada pela graça de Deus, a qual, de certo modo, responde, pede normalmente pelas necessidades da Igreja Universal, né, e da comunidade local. Ou seja, é uma oração direcionada, né? Cada comunidade faz ali o seu momento, né, de oração, né, mais próprio, mais personalizada, pela salvação do mundo, pelos que se encontram em qualquer necessidade, né, e por grupos determinados de pessoas. É bom que faça também prece curtas e objetiva, para também não cansar, né? São momentos ali, né, que você faz essas preces dirigidas à comunidade. E aqui nós temos a liturgia eucarística. Nós temos aqui, na número 1, preparação das ofertas, né? Oração sobre as ofertas, oração eucarística, rito de comunhão, rito de paz, fração do pão, comunhão e oração depois da comunhão.
Então nós temos aqui bastante coisas, né? São muitas informações, muitos ritos. Então, aqui na preparação das ofertas, nós temos aqui, inicia-se com a procissão das oferendas, né? Levam-se ao altar o pão e o vinho com a água, isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. A seguir, o sacerdote lava as mãos, exprimindo por esse rito um desejo de purificação interior. Se o foco da liturgia da palavra era ambão ou mesa da palavra, o foco agora é o altar. Ele é o centro de toda a liturgia eucarística. No item 2 aqui nós temos a oração sobre as oferendas. Após a preparação das oferendas para o sacrifício, o sacerdote profere a oração sobre as oferendas, própria de cada celebração. A Assembleia responde amém. Esse amém quer dizer que assim seja, eu creio. No item 3 da liturgia eucarística, nós temos a oração eucarística. Por ela, os fiéis se unem a Cristo, para proclamar as maravilhas de Deus e oferecer o verdadeiro sacrifício. Oferece o Cristo pelo sacerdote e unidos a Cristo oferecem a si mesmo ao Pai. Visa preparar os fiéis para receberem o corpo e o sangue do Senhor como alimento espiritual. Então, tá aí o item 3. E aqui nós temos algumas especificações desse item 3, porque é bem complexa, elementos principais da oração eucarística, Primeiro, ação de graça no prefácio, aclamação, santos, epíclis, invocações especiais, narração da instituição e consagração, aniese. E nós temos também o mistério da fé, a oblação e a segunda epíclise e intercessões. Tem mais um aqui, calma aí. E temos também a doxologia final, exprima aí a glorificação de Deus. Então vamos ver o que vem a ser tudo isso. Aqui na prefácio antecede o momento da narrativa da instituição da Eucaristia. Ou seja, a oração eucarística se abre com um grande louvor. E Deus, pelas maravilhas que Ele operou na história da salvação e continua fazendo ainda hoje entre nós, nós temos aqui no item B, o prefácio, aliás, o santo. O prefácio termina com a aclamação do santo. Toda a igreja, toda a igreja, a celeste, a peregrina neste mundo, e é convidada a um grande louvor e glorificação. Ela deveria ser sempre cantada por toda a Assembleia. E não deveria ser qualquer música que traz a palavra santo, mas deve ser o texto mesmo que está no missal, ou seja, é um momento em que nós devemos cantar essa música, o santo, santo, santo. Então não é qualquer música, tem ainda essa observação. Epíclise. Terminado o canto do santo,
né, o presidente da celebração suplica que o Espírito Santo santifique as oferendas do povo, pão, vinho, para que se torne o corpo e sangue de Cristo. A oração do momento da consagração. E aí na letra D, né, narrativa da instituição e consagração. Olha só, quando pelas palavras de Cristo, né, e ações de Cristo se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, ao oferecer seu corpo e sangue nas espécies do pão, né, e do vinho, se dá aí essa narrativa, né, da instituição e consagração. A anamnese, né, cumprindo a ordem recebida do Cristo Senhor, a igreja faz memória do próprio Cristo, relembrando a sua bem-aventurada paixão e ressurreição e ascensão. Ele pediu na sua instituição, na instituição da Santa Missa, né, foi aquela ceia derradeira, ele pediu para que fizesse, né, aquele rito na sua memória. Mistério de fé. Eis o mistério da fé. Quando o presidente da celebração diz isto, ele não está referindo-se única e exclusivamente àquele momento específico do relato da instituição eucarística, como podemos achar, mas quer referir, né, a toda a vida de Cristo na terra e a vida de Cristo em nós. E aí nós temos também, esperar aqui um pouquinho para descer. Não desceu. Nós temos aqui na letra G, né, oblação. Na sequência, vem o que nós chamamos de oblação, isto é, a Assembleia reunida realiza esta memória, oferece ao Pai a hóstia, né, imaculada. Não só ela, mas todos os fiéis oferecem-se a si mesmos e se aperfeiçoam cada vez mais pela mediação de Cristo na união com Deus e com o próximo, para que Deus seja tudo em todos. Onde a Assembleia responde: recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Segunda epíclise. Houve uma primeira epíclise, que foi a invocação do Espírito Santo, sobre as oferendas, né, de pão e vinho, para que se tornasse corpo e sangue de Cristo. Acontece que agora uma segunda epíclise na oração eucarística. Trata-se de uma nova invocação do Espírito Santo, agora para que todos os participantes daquele ato litúrgico, pela ação do Espírito Santo, sejam transformados, né, numa única assembleia, sem divisões, né, com os mesmos sentimentos de Cristo, todos unidos num só coração e numa só alma. Aí a Assembleia responde: fazer isto, fazer de nós um só corpo e um só espírito. E aí na letra I nós temos as intercessões, né? Chegado o momento que clamamos, né, chamamos de intercessões. As intercessões exprimem que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, tanto a celeste como a terrestre, né, que a oblação é feita também por ela e por todos os membros vivos e mortos.
E aí na letra J nós temos aqui a doxologia final. A oração eucarística termina com a doxologia. Esta palavra vem da língua grega, né, de doxa, que significa final. A oração termina com o grande ofertório do corpo e sangue de Cristo ao Pai. Exprime a glorificação de Deus e é confirmada e concluída pela aclamação do povo de Deus na hora do Amém, que respondemos no final. E deveria também ser, né, o Amém mais empolgado de toda a liturgia. É uma confirmação que nós, né, damos ali no momento. Por isso que nós deveríamos celebrar, né, com muita alegria esse Amém. Responder com muita fé mesmo. E aí na liturgia aqui, eucarística ainda, né, rito de comunhão, inicia-se com a oração do Pai Nosso. Após a oração, o sacerdote diz sozinho o embolismo, né? Livrai-nos. Nesse momento do Pai Nosso, a gente não fala o Amém, né? Pai Nosso, né, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E no final a gente não fala aquele Amém, né? Porque a oração ela continua. É o único momento que nós não dizemos Amém do Pai Nosso, é justamente nesse momento aqui, né? Porque o Padre ele continua: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todo pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivemos e a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Então, Pai Nosso, ele continua, né? Ele não se encerra lá com Amém. E aí que a gente, quando o Padre termina isso aqui, aí que a gente responde Amém. E aí vem o rito da paz, né? A alegria, aliás, a Igreja implora pela paz, a unidade para si própria, né? E para todas as famílias e para toda a família humana. Todos se saúdam, né, fraternalmente. Nesse momento de pandemia nós não podemos, né, nos saudar, né, não temos ali somos, né, afastados, mas nós podemos olhar um para o outro e fazer aquela pequena vênia, né, como um sinal de cumprimento, né, desejando essa paz. Mas em tempos normais a gente pode sim pegar na mão da pessoa que está do lado direito, esquerdo, atrás e na frente. Não é, né, recomendável, né, que a pessoa saia do seu lugar para dar a paz, né, às pessoas que estão distantes, porque aí vira aquela confusão e o padre precisa dar continuidade, né, a celebração, e o povo fica andando, né? Sai lá da frente, vai lá atrás, né, cumprimentar alguém que conhece. Não é recomendado, é recomendado cumprimentar os que estão ali pertinho. Então, no 6, fração do pão, o gesto da fração praticado por Cristo na última ceia, né, é que serviu para designar nos tempos apostólicos, né, toda ação eucarística significa que os fiéis, apesar de muitos, se tornam um só corpo, pela comunhão do mesmo pão da vida que é Cristo, morto e ressuscitado pela salvação do mundo. Aí vem o Agnus Dei, né, Cordeiro de Deus. Para acompanhar o rito da fração do pão, pode-se repetir essa invocação quantas vezes for necessária, terminando sempre com as palavras: dai-nos a paz. Né? A seguir, o sacerdote mostra ali aos fiéis o pão eucarístico. Esse pão eucarístico ele é já consagrado, né? Já é o corpo de Cristo,
que será recebida ali na comunhão, né? E convida os, né, a ceia de Cristo, né? A participação ali do banquete, né, do corpo de Cristo. Para aqueles que estão preparados, aqueles que não estão, vai ali fazer sua comunhão espiritual. E aí vem a comunhão, é um momento tão esperado. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do seu corpo e do seu sangue, do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, é necessário que nós, né, fazemos ali o nosso exame de consciência. Não podemos pegar a fila só porque vimos, né, a fila. Então já ficamos entendido que o corpo de Cristo é somente para aqueles que estão preparados, ou seja, com a confissão em dias que não estão, né, com pecados graves, mortais. Então é muito importante que a gente faça esse exame de consciência antes de pegar a fila, né, da comunhão. Podemos perguntar o significado, o que significa, né, a participar do pão, né, do cálice indignamente. Pode significar ignorar o verdadeiro significado do pão e do cálice, né, e se esquecer, né, do tremendo preço que nosso Salvador pagou por nossa salvação. O poder significa, ou pode significar, permitir que a cerimônia se torne um ritual morto, ou seja, formal. Ouvir a mesa, né, com pecado não confessado. Para guardar a instrução de Paulo, cada um deve examinar a si mesmo antes de comer o pão e de beber o cálice, ou seja, estar atento, né, com esse detalhe. E aí vem, né, a oração depois da comunhão. O sacerdote implora ali, os frutos do mistério celebrado. E vem aí os avisos, saudação, bênção do sacerdote, despedida da assembleia, beijo no altar novamente, né? Começa lá com beijo, termina com beijo. E vem a procissão, né, para a sacristia, né, para a retirada do altar. Então é isso, gente.